Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar hoje sobre Forças Armadas. Exatamente, Forças Armadas. Estamos dentro do tema, do assunto maior chamado Defesa do Estado e das instituições democráticas. Dentro dessa parte da Constituição Federal, a gente fala sobre Forças Armadas, que é um ponto fundamental hoje no Brasil. Hoje não, sempre foi, né? Forças Armadas sempre deram muita discussão no país, né? Ainda mais agora, nesse momento tão delicado de política e de economia que o Brasil vive, que muitas pessoas pretendem que o Brasil se torne novamente um regime militar. Delicado isso, né? Bastante. E onde é que eu encontro essa matéria na Constituição? Aqui, artigos 142 a 143 da Constituição da República, a gente vai encontrar informações sobre Exército, Marinha e Aeronáutica, porque são essas três forças militares que compõem as Forças Armadas. Belezinha? Sussa! Olha só, Forças Armadas, artigo 142 da Constituição. Quem nós temos aqui? Exército, Marinha e Aeronáutica, ou conhecido como Força Aérea. Aqui eu tenho a estrutura militar da União. É interessante você saber e lembrar e gravar essa informação que existe uma estrutura militar estadual. Hoje a gente só vai conversar sobre estrutura militar federal. O artigo 142 da Constituição da República prevê a existência de instituições militares federais, as Forças Armadas. Essas instituições estão sob o comando do presidente da República. Isso é bacana demais, né? Você tem uma estrutura militar super importante e ela é subordinada a um civil. Isso é um reflexo do regime militar que nós vivemos. Antes de 1988, nós vivíamos um regime militar. Como assim um regime militar, cabeça? O Brasil era comandado e governado por militares. O último presidente militar que nós tivemos foi o presidente João Figueiredo, né? João Figueiredo era um militar do Exército Brasileiro e ele comandou o país por muito tempo. Mas era um militar no comando do país e comandando as Forças Armadas também. Depois de 1988 não tivemos mais militares no comando do Brasil. Não. E aí são civis. E esses civis passaram a comandar as Forças Armadas. Inclusive, os ministros de Estado de Defesa brasileiro foram civis por muito tempo, depois de 1988. Esse é um ponto interessante da nossa matéria, porque a gente sai de um regime, digamos assim, ditatorial e entra num regime, não posso dizer ditatorial, né, mas saímos de um regime militaresco, rigoroso, e passamos a um regime mais flexível, democrático, que é o nosso regime político atual, e nós temos as Forças Armadas subordinadas a civis. Para eles, componentes das Forças Armadas, isso não é legal. Eles não gostam. Não gostam, porque é uma estrutura diferenciada. Aqui existe um regime democrático diferente. Diferente daquilo que eu e você conhecemos. Porque tudo aqui é baseado na disciplina e hierarquia. Dois princípios fundamentais dentro da estrutura militar. Quem é que compõe, como eu já disse antes, a estrutura das Forças Armadas? Marinha, Exército e Aeronáutica. Cada um na sua atuação. Marinha cuida das águas, Exército das terras e Aeronáutica do espaço aéreo brasileiro. São instituições nacionais, permanentes e regulares. São instituições permanentes. Veja que a Constituição ela fala em diversos momentos sobre instituições permanentes. O Ministério Público é uma instituição permanente, a Defensoria Pública é uma instituição permanente, as Forças Armadas são instituições permanentes, o Judiciário é uma função de Estado permanente. Bacana isso, né? A palavra permanente parece que tem uma força muito grande no texto constitucional e você precisa gravar e assimilar, ligar essa ideia de permanente às Forças Armadas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Judiciário, ao Legislativo, ao Executivo, porque são atividades administrativas permanentes. Sim, administrativas. As Forças Armadas são atuações da administração pública, não civilista, administração pública militar, tá bom?
Organizadas com base na hierarquia e disciplina, como eu disse anteriormente, são os dois princípios mais importantes dentro da estrutura militar, hierarquia e disciplina. E vale lembrar que quando a gente fala em hierarquia e disciplina, eu não me refiro apenas às Forças Armadas. E aí eu quero que você faça uma anotação bacana no seu material de estudo, que é o seguinte, tá? Faz aí uma anotaçãozinha do lado aí, olha só, eu tenho disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia são dois princípios constitucionais aplicados para quem? Aplicados para as Forças Armadas no Brasil, tá? Então você tem isso aqui para as Forças Armadas. Ocorre que a disciplina e hierarquia também se aplica às polícias e bombeiros militares, beleza? As polícias e bombeiros militares. E para nossa alegria, o princípio da disciplina e da hierarquia é aplicado para Polícia Civil Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal. Beleza? Sussa, tranquilos? Você achou que hierarquia e disciplina era só coisa de milico? Não. Boa parte dos estatutos das polícias civis e também para as polícias federais, e aí você pode incluir ferroviária, rodoviária e a Polícia Federal, os estatutos falam em hierarquia e disciplina. Uma necessidade, um princípio basilar. Isso aqui é chamado de princípio basilar dessas instituições. São a base de organização dessas instituições. Por que é que eu tenho que entender que disciplina e hierarquia são a base dessas instituições? Porque essa galera aqui anda armada o tempo todo. Só por isso. Então perceba que se eu não tiver um regramento de disciplina e de hierarquia aqui, eu posso ter mortes entre os próprios componentes dessas instituições. Por isso que não se é dado muito o direito, digamos assim, de questionamentos e de contradições dentro dessas estruturas. Daí vem a ideia de disciplina, do rigor disciplinar. Eu mando, você obedece, ponto final. Porque se eu permitir discussões, se eu permitir contrariedade, se eu permitir, de alguma forma, o debate, eu posso gerar mortes entre pessoas do mesmo órgão público. Né? Porque pessoas armadas ficam mais valentes, mais violentas, né? Ficam mais corajosas, afinal de contas elas estão armadas. A hierarquia conta muito nessa história porque a noção de patentes dentro da estrutura militar é algo extremamente forte. Você não pode sequer questionar o seu superior hierárquico porque ele é seu superior hierárquico. O argumento de autoridade tem muita importância dentro dessas instituições. É diferente nas esferas e estruturas civis em que o argumento técnico, o argumento jurídico, o argumento, sei lá, de engenharia, de medicina, prevalece muitas vezes sobre um cargo, né? Sobre uma hierarquia administrativa. Aqui não. Não. Por que isso? Porque é necessário manter um rigor de democracia diferenciado daquele que nós conhecemos na esfera civil, tá? Mas o que eu quero te lembrar sempre é o seguinte: a disciplina e a hierarquia não são princípios exclusivos da estrutura das Forças Armadas. Não. Se aplicam às polícias militares e bombeiros militares e se aplicam às polícias civis. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos embora. Vamos lá?
que a gente vai falar mais coisa hoje sobre a estrutura militar no Brasil, a estrutura militar federal, é o que a gente está tratando agora. Nós já tratamos da estrutura militar estadual quando estudamos administração pública, tá? A organização das Forças Armadas ocorrerá por lei complementar. Perceba que as instituições republicanas mais importantes do Brasil são organizadas por lei complementar: magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, as Forças Armadas são organizadas por lei complementar, porque a lei complementar trata dos assuntos mais importantes. Quem é a autoridade suprema das Forças Armadas? Presidente da República. Presidente da República. Nós tivemos na história do Brasil, pela primeira vez, e por enquanto a única vez, uma mulher presidindo as Forças Armadas. Interessante isso, né? Nós não temos no comando das Forças Armadas uma mulher como militar. Hoje, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica são homens. Nós não temos mulheres comandando. E por conta da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, nós tivemos uma chefe suprema das Forças Armadas, né? Um aspecto histórico interessante. Olha só, a autoridade suprema, presidente da República, mas é a autoridade suprema das Forças Armadas. Getúlio Vargas, na Constituição de 1937, salvo engano, ele... quando ele concluiu o golpe de Estado dele, firmou-se no poder por muito tempo, a Constituição de 37, que foi uma Constituição extremamente rigorosa, uma Constituição antidemocrática, uma Constituição que não privilegiava direitos do cidadão. Essa Constituição, que é chamada de A Polaca, porque era uma cópia da Constituição polonesa, estabelecia que Getúlio Vargas era a autoridade suprema, mas não entre as Forças Armadas. Era a autoridade suprema no Estado. Ele estava acima do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, né? A gente pensa que muitas vezes o poder moderador, que foi uma bizarrice jurídica da Constituição Imperial de 1824, que era um quarto poder formalizado naquela Constituição, que só existiu essa bizarrice naquela época, não. Getúlio Vargas fez isso na Constituição de 37 de forma muito dissimulada, quando ele conseguiu colocar no texto constitucional a regra que o presidente da República era a autoridade suprema. E quando eu coloco que ele era a autoridade suprema, ele se colocava acima dos demais poderes. Hoje nós temos o presidente da República como autoridade suprema, mas é a autoridade suprema das Forças Armadas e tão somente das Forças Armadas. Ele não é a autoridade suprema do sistema democrático brasileiro, onde nós temos aí legislativo, executivo e judiciário independentes e harmônicos entre si. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Qual que é a finalidade das Forças Armadas? Para que eles servem no Brasil? Defesa da pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Olha que bacana isso. Quando eu falo das Forças Armadas, eu estou falando de defesa da pátria. Defesa do Brasil. Dos poderes constituídos. Quais são os poderes constituídos? Executivo, Legislativo e o Judiciário. Além das funções essenciais à Justiça, como o Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. São defensores da lei e da ordem. O Brasil vive hoje uma... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concurso de carreiras fiscais. Então nós temos hoje aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais, tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo.
Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$ 60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje e daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscrevam no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique lá.